pelas igrejas do Anchieta, a igreja do Bandeirantes, a igreja do São Pedro, a igreja do Santana do Parnaíba, por todas as igrejas que faz parte do ministério e as outras demais também. Os projetos, os planos, pela prefeitura, pela cidade, pelo governo, que agora vai começar com essas políticas novas aí, né? Todo mundo correndo para lá e para cá, então a gente fica atento a isso aí, porque é complicado, viu? Tem muita gente terrível aí, pensando em maldades mesmo. Então, nós estamos orando. Em João 1, 1 João 1, 9 diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Tiago 5,16 diz que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos sarados. Então, que nós possamos pegar esse momento de oração, sinta-se à vontade, livre, porque de repente você quer compartilhar algo para alguém e ser sarado. De repente você quer também compartilhar falar algum pecado para o Senhor e será liberto, em nome de Jesus. 5, 10 minutos, né, pastor? Vamos estar fazendo oração, irmãos, igreja. Som. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, desde já nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, por essa noite, meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, obrigado, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, visitar, Senhor, uma vida, meu Pai, em nome de Jesus, dos enfermos, meu Pai, da tua casa, dos filhos do Senhor, meu Pai, que estão, meu Pai, em nome de Jesus, na enfermidade, meu Pai, que estão, Senhor, em nome de Jesus, precisando, Senhor, de uma cura, de uma libertação do Senhor, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, de encontro com essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, sara, Pai, vai sarando, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus maravilhoso, santo é teu nome, Senhor, vai curando, meu Pai, essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus, que, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa, meu Pai, transformar, Senhor, restaurar, Senhor, em nome de Jesus, e purificar cada vida, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e também entra com providência nas famílias, meu Pai, da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, visita cada um, filho, cada um, meu Pai, criança, cada um, Senhor, em nome de Jesus, jovem, meu Pai, em nome de Jesus, os pais, meu Pai, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, essas famílias, meu Pai, vai visitando cada lar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, dá livramento, Senhor, de morte, livramento, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, principados e potestades, meu Pai, que venha, Senhor, afrontar, Senhor, essas famílias, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus maravilhoso, Senhor, entra, Senhor, em nome de Jesus, providência, Senhor, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa a igreja santa do Senhor, Pai, abençoa, Senhor, cada ministério, Senhor, dessa cidade, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus maravilhoso, cada propósito, meu Pai, da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, seja, meu Pai, com cada propósito, com cada plano do Senhor, meu Pai, oh Deus maravilhoso, que o Senhor possa, meu Pai, cumprir todo, meu Pai, o teu querer, Senhor, sobre a tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser restauradas, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus tremendo, aleluia, Jesus, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Abençoa, Jesus, vai de encontro, Senhor, com a nossa cidade, com nossos bairros, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, Pai, vai, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, de encontro, Senhor, com as vidas, meu Pai, que estão nesse momento, Senhor, no mundo da drogadição, no mundo da perdição, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Senhor, vai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, livrando essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, da morte, Senhor, em nome de Jesus, livrando, Senhor, das drogadições, meu Pai, do homem mau, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa, Senhor, essa cidade, Senhor, seja com cada canto, meu Pai, seja com cada igreja, Senhor, cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor, aleluia, acampa teus anjos ao redor, seja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua presença, Senhor, cada vez mais manifesta nessa cidade, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa esta nação, abençoa esse país, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Oh, Deus maravilhoso, vai, Senhor, em nome de Jesus, transformando vidas, Pai. Vai, Senhor, em nome de Jesus, colocando vidas, meu Pai, no Teu caminho, Senhor, na Tua santidade, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que as nações, meu Pai, possam se unir, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para, meu Pai, louvar o Teu nome, para, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus maravilhoso, aleluia, Jesus, santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Deus abençoa, Senhor, desde já, meu Pai, o conselho de pastores, meu Pai, dessa cidade, Pai. Vai, Senhor, em nome de Jesus, abençoando cada pastor, cada família, meu Pai, dos pastores representados, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa, Senhor, esse conselho, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Entra, Senhor, em nome de Jesus, com o seu agir, com o seu mover, envolvendo, Senhor, cada dia mais, Senhor, essas famílias, esses pastores, meu Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Deus, vai renovando forças, meu Pai, do Teu povo. Renova a força, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, não deixa, meu Pai, que nenhum se disperse, Senhor. Não deixa que nenhum, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, saia, meu Pai, da Tua presença, Senhor. Mas que possa permanecer em Ti, Senhor. Que possa, Senhor, a cada dia mais, Senhor, ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Deus maravilhoso, Pai querido. Vai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, movendo, Senhor, montanhas, meu Pai, movendo, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, determina, Senhor, sobre cada vida, meu Pai, para que se cumpra, Senhor, a Tua vontade, para, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua presença, Senhor, em cada vida, em cada família, Senhor, em cada lar, Senhor. Abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás, em nome de Jesus, Pai. Seja com cada família, Pai. Vidas, meu Pai, precisam de Ti, Senhor, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, se mover, Senhor, para, meu Pai, em nome de Jesus, trazer as boas novas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esse período de oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome, aleluia. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Deus é bom. Chamar para a leitura da noite. Aline. Bênção do Senhor. Chama minha esposa, Rafaela, fazer oração. Deus abençoe. Vamos orar, igreja, para a Aline. Estender as mãos sobre a vida dela. Amém. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, a vida da Aline, ó Senhor Deus. Ó Pai, tudo aquilo que ela estudou, Senhor Deus, que ela meditou na Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor falou com ela, ó Deus, o Senhor traga a memória, Senhor Deus, que ela fale tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, ó Pai. Usa a Tua serva, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Abre nosso coração, ó Senhor Deus, a nossa mente, ó Senhor Deus, que as nossas emoções, nossos pensamentos, ó Deus, sejam submetidos a Ti, ó Pai, nessa hora, Senhor Deus. Fala conosco, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Pai, Senhor, igreja, os irmãos podem se sentar. Queria convidar a todos a abrirem as Bíblias em Lucas 17, o versículo é o 11. Lucas 17, 11. Amém? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficando a certa distância, e gritavam em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um dele, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Irmãos, meu coração tem queimado muito acerca de gratidão. E Deus tem falado muito isso, né, sobre a igreja. Se a gente pegar lá as palavras que Deus tem usado pessoas nesse púlpito, Deus tem falado muito acerca disso. E esse texto, ele traz um ponto importante. E nós fazendo uma analogia, trazendo para as nossas vidas, nós conseguimos ver o que de fato Jesus quer nos ensinar nessa passagem. O primeiro fato importante é o encontro com a graça. Esses homens, eles tiveram um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. E através desse encontro, eles receberam graça. E aí eu te pergunto, o que é graça? Graça é o favor imerecido, ou seja, é algo que não merecemos. Aqueles homens por si só, eles não mereciam. Eles estavam afastados de todos, eles não podiam nem ter contato com o povo. Ali naquele momento não importava qual era a linhagem familiar deles, não importava qual era a situação financeira, não importava o que eles tinham de dinheiro, o que eles tinham de bens. A identidade deles era aquela doença. Era o que colocavam eles como escória, como aqueles que não tinham nada, condenados à morte e afastados de tudo e de todos. E nesse momento da história, se a gente olhar para esses 10, eles não tinham nada de diferença. A única coisa que eles sabiam era clamar por misericórdia. Deixa eu beber uma água. Quando nós falamos de graça, o que vem à mente é justamente o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Porque nem eu e nem você merecíamos. E o que Jesus fez? Ele foi lá, deu a sua vida por nós. E nós que éramos condenados à morte, assim como aqueles homens, condenados à morte por aquela doença, afastados de Deus, nós éramos afastados de Deus por conta do nosso pecado, que era como se fosse aquela lepra naqueles homens. Nós éramos afastados e Jesus, com o seu sacrifício e a sua graça, nos aproximou de Cristo e nos deu de Deus e nos deu vida, nos reconciliou com o nosso Criador. E o mais, assim como Ele curou a lepra, Ele perdoou os nossos pecados. E agora que fomos alcançados pela graça, a pergunta é: o que essa graça deveria causar em nós? A Bíblia fala que ela age como uma transformação de dentro para fora. 2 Coríntios 4:16 vai falar de uma renovação de espírito diário. Que mesmo que o nosso corpo, mesmo que o nosso homem exterior venha padecer, venha sofrer circunstâncias, o nosso espírito ele é renovado diariamente. Graça é essa que nos inspira a sermos parecidos com Jesus. E esse é um ponto essencial. Por quê, irmãos? Porque em diversas vezes da nossa vida, nós lidamos com situações e sentimentos que, se nós não estivermos focados em Cristo, nós vamos tomar atitudes totalmente contrárias daquilo que Deus espera de nós. E eu quero dar um exemplo que falou muito ao meu coração, que é como lidamos com mágoas. Como você tem administrado esse sentimento dentro de você? A mágoa, ela pode acontecer por uma simples brincadeira. Eu estava fazendo o meu esboço e essa parte eu lembrei muito do meu pai. Meu pai é gordinho, gente. Ele tira sarro de todo mundo. Mas se for uma criança, pode ser uma criança, chamar ele de gordinho, ele fica magoado. Então, quer dizer, a mágoa ela pode entrar por uma simples brincadeira de criança ou entre amigos. Tocar numa ferida sua
e te causar esse sentimento. Mas ela também pode vir de uma pessoa que você tanto ajudou, mas que foi ingrato com você. E aí, talvez quando você precisou dessa pessoa, ela virou as costas. E aí o seu coração vem e se magoa. Ou até mesmo por uma traição de alguém que você nunca esperou. Ou até mesmo uma rejeição. Todos esses sentimentos ferem o nosso coração e nos causam dor. E aí, essa semana eu tive um privilégio, o pastor já deve ter lido, Graça, de Max Lucado. Irmão, bateu justamente nesse ponto o livro. Foi como se tivesse expandido a minha mente assim, e eu visse, Senhor, é isso que o Senhor deseja para nós. E o Max, ele dá uma visão excepcional de Jesus versus mágoas. Eu até lembrei do nosso Aliançados, que era mágoas versus perdão. E agora a gente vai ter uma visão de Jesus versus mágoa. E eu queria que vocês abrissem comigo João 13. Evangelho de João 13, do 1 ao 5. E aí eu quero ler com vocês. Vamos lá? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e essa parte é importante, e o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando a gente olha para a figura de Jesus, e o texto ele é muito claro, Jesus ele sabia exatamente qual era o propósito dele. Aqui fala, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que ele podia fazer assim e as coisas acontecerem. Ele tinha poder para isso. Jesus sabia também qual era o seu propósito e para que ele tinha vindo aqui. E eu acho tão lindo essa parte, irmão, porque a palavra diz que o diabo já tinha induzido a Judas. Então Jesus já sabia de todo o cenário. Jesus já tinha vivido experiência com pessoas, com os discípulos ali dentro, que provavelmente não, que poderiam ter criado mágoas no seu coração. Talvez fosse eu e você, nós já teríamos se magoado com muita gente ali, certo? Se a gente descorrer assim a história, a gente vê quantas mancadas aqueles discípulos não deram com Jesus, né? Mas mesmo diante dessa grandiosidade dele, o que ele escolheu naquele momento? Lavar os pés dos seus discípulos. E aí quando nós olhamos, não bastava só Jesus lavar os pés dos seus discípulos, mas ali no meio daqueles discípulos tinha um que ia traí-lo. No meio daqueles discípulos não havia só um traidor, mas havia um que futuramente ia negá-lo, que dizia que estava com ele até o fim, mas que na primeira oportunidade, não sei se por medo, talvez, foi lá e negou a Cristo. Naquele meio também tinha discípulos que duvidaram dele. Poxa, quando a pessoa duvida de nós, gera uma mágoa no nosso coração, né? Poxa, ninguém nos dá crédito. E teve um deles que quando Jesus falou que alimentaria uma multidão de 5 mil pessoas, apenas com poucas moedas, ele duvidou, achou que era impossível. Mesmo andando ao lado de Jesus, ele achou que era possível. Mas também tinha no meio dele discípulos que queriam ganhar poder e lugar de status no reino, quando questionavam, Senhor, quem é o maior? E aí o Senhor Jesus vem e nos ensina que o maior é aquele que serve. Mas mesmo diante de todas essas coisas, o que Jesus fez?
lavou os pés dos seus discípulos. E sabe qual é a grande lição, irmãos? É que o Senhor nos convida hoje a sermos imitadores dele, a fazer justamente aquilo que ele falou. Talvez você sofreu uma mágoa, você não vai chegar no seu irmão e vai falar, dá aqui seu pezinho, pastora, que eu vou lavar. Mas muitas vezes nós somos hipócritas de falar que nós perdoamos, eu não guardo rancor, mas eu quero essa pessoa bem distante de mim. E talvez lavar os pés seria, mesmo sofrendo todas essas, talvez, acusações, coisas que te magoaram, você ir lá e fazer questão de dar um abraço nessa pessoa, conversar com essa pessoa, e não simplesmente eu perdoo, mas eu não te quero perto de mim. O que o Senhor espera de nós é que nós lavamos os pés dos nossos traidores. O livro, ele entregou uma frase assim, muito linda, e eu quero compartilhar com vocês. A graça não é cega. Ela enxerga a mágoa muito bem, mas a graça escolhe ver ainda mais o perdão de Deus. Eu e você, nós fomos perdoados através de Cristo, que lavou os nossos pés de todo o pecado. E Ele fez isso para que eu e você, após a sua lição, seguíssemos lavando um aos pés dos outros. Algo importante que a graça nos ensina é a sermos gratos, Mas eu quero falar o contrário de graça, de gratidão, que é ingratidão. E o que a ingratidão causa em nós? Insatisfação. Irmãos, o que é insatisfação? É a falta de satisfação. Descontentamento, desprazer, contrariedade e aborrecimento. A falta de satisfação não nos deixa enxergarmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um ponto muito importante. Você já andou com aquela pessoa que ela só reclama? Que nada para ela tá bom. Ela não consegue enxergar nada de bom em nada e nem em ninguém. A palavra diz em Mateus 6:2 sobre os nossos olhos. Se os nossos olhos forem luz, tudo dentro de nós será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, tudo em nós será trevas. E a insatisfação, irmãos, faz gerar em nós trevas. Porque nós passamos a enxergar as coisas totalmente distorcidas. Eu quero dar um exemplo muito legal. A gente sobe aqui a boca seca. Quando nós reclamamos algo, é como se nós dessemos vida às nossas reclamações. Então, um exemplo. Você reclama na igreja que ninguém fala com você, certo? Aí, você chega na igreja já com essa visão de que, poxa, ninguém fala comigo, as pessoas me excluem. Aí você já chega ali no cantinho, você já olha onde está mais vazio, já vai, já senta, já se exclui. Você começa a dar vida a essa reclamação. Aí você vai embora antes do amém, para você já nem trombar com os irmãos que não falam com você. E aí você vai embora. E sabe o que acontece, pastor? Isso vira um ciclo vicioso. E aí eu lembrei de você, o Everaldo vai rir. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico pregando o dia inteiro. Quando chega a minha vez, eu passo o dia pregando. Aí o Everaldo entrou e falou assim, o que você está rindo, Aline? Eu falei, eu estou pregando, me deixa. Aí ele, mas que pregação é essa? Eu falei, não, amor, eu estou lembrando do pastor. Pastor, sábado, a pastora está de prova. Nós tivemos um momento com as mulheres e o pastor, ele conta uma história do papel. Que ele tem uma mania que ele gostava do papel de um jeito. E aí, o que você fazia, pastor? Reclamava porque o papel não estava do seu jeito. E por que eu lembrei? Porque isso ajudou muito a Aline. Que ela falou, nossa, depois da história do pastor eu mudei. E aí o pastor reclamava. Reclamava toda vez. E aí, provavelmente ele entrava no banheiro, o que ele fazia? Ele já olhava direto para o papel. Deixa eu ver se o papel está do jeito que eu quero. Porque se não tiver, eu vou reclamar. Até que um dia ele abriu os olhos e falou, não, peraí. Se eu gosto do papel assim, então vou lá e vou pôr o papel do meu jeito. Então ele quebrou um ciclo de reclamação na vida dele por conta do papel. E isso, irmãos, é algo que a gente precisa exercitar na nossa vida, né?
Mas quando nós falamos de reclamação, a Bíblia, ela nos fala de um povo que estava totalmente insatisfeito com a vida deles no deserto. Deus foi lá, levantou um homem, libertou aquele povo da escravidão. Aquele povo tinha tudo. De dia, estava sol, o Senhor colocou as nuvens sobre o povo para protegê-los. Chegava a noite, estava frio, o Senhor colocou aquela coluna de fogo para aquecê-los, para iluminá-los. O povo teve sede, bateu na rocha, saiu água. O povo teve fome, caiu maná do céu. Mas sabe o que aquela insatisfação fez? Fez aquele povo ficar cego. E aí tudo que eles olhavam era ruim. Eles chegaram a cogitar o fato de estar lá na escravidão fosse melhor do que a libertação deles. É como se eu e você hoje falasse assim, olha, minha vida era muito melhor antes de Cristo. Você consegue imaginar isso? É impossível, mas a insatisfação nos cega a ponto de acharmos, de muitas vezes nós pensarmos. Sabe o que foi pior daquele povo? Porque eles tinham uma promessa, eles tinham uma terra que manava leite e mel, que o Senhor prometeu que daria para eles. E aí é como aquele irmão insatisfeito que entrou aqui na igreja e falou, ninguém fala comigo? O povo foi espiar a terra, olhou, não, na terra só tem gigante. Não tem como. A insatisfação era tão grande que eles fizeram questão de pesquisar quais eram as tribos, qual era o povo que estava lá, para que eles dessem nome para a insatisfação deles. Olha, Senhor, tem fulano de tal que é gigante, tem outra tribo de tal, nós nunca venceremos. E sabe o que a insatisfação fez? Impediu que eles vivessem a promessa. É como se nós estivéssemos insatisfeitos hoje, achando que nossa vida longe de Cristo fosse melhor, e por causa dessa insatisfação nós perdêssemos a nossa salvação. Vocês conseguem imaginar isso? Não dá. Não dá mesmo. E aí, irmãos, eu falo que Deus, Ele tem um cuidado tão grande com a insatisfação que Ele criou um mandamento. O Senhor criou um mandamento. Sabe o que Ele nos ensinou? A não cobiçarmos as coisas dos outros. A não olhar para os servos e servas do vizinho. A não olhar para o casamento do vizinho. A não olhar para os bens materiais do vizinho. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para as coisas dos outros, a gente fica insatisfeito com aquilo que a gente tem. Porque a gente se acha merecedor demais. Tem uma história na Bíblia de um povo que era dirigido por um profeta, o profeta Samuel. O profeta Samuel começou a ficar velho. E aí o povo começou a ficar preocupado. Quem vai agora nos direcionar, Samuel? Faz como as outras nações, elege um rei. E eu quero ler com vocês, gente, porque é muito poderoso isso que Deus fala. 1 Samuel. Peraí, vamos lá, que é bem no comecinho. Aqui, ó. 1 Samuel 8, o versículo 5. E disseram, tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para nós, e que nos lidere a semelhança de outras nações. Então, quer dizer, eles estavam olhando para quê? Para as outras nações. Eles não estavam olhando para quem era o Deus dele, quem tinha segurado eles até ali, quem tinha cumprido promessas sobre a vida deles até ali. Não, ele olhou para outras nações. Quando, porém, disseram, dai-nos um rei para que nos lidere. E isso desagradou Samuel. Samuel, ele viu a ingratidão do povo. Então, ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que esse povo está pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. A insatisfação daquele povo fez com que eles rejeitassem o próprio Deus como rei deles. Porque eles estavam olhando para o quê? Para as coisas dos outros. Irmão, eu penso que
essa coisa de insatisfação é algo que tem destruído nós. Tem destruído famílias, tem destruído relacionamentos dentro da igreja, tem destruído propósitos. Sabe por quê? Porque se a gente não encontrar satisfação naquilo que Deus fez por nós, se nós encontrarmos satisfação na nossa família, no nosso casamento, nós vamos destruir isso com as próprias mãos. Você está entendendo? A gente não vai ter um encontro verdadeiro com a graça, que é o favor imerecido. Se nós pensarmos que nós não merecíamos nada, mas Cristo nos concedeu vida. Se nós não olharmos com esses olhos, nós viveremos rejeitando ao nosso Deus como nosso Rei. Quando nós voltamos para o texto lá, dos 10 leprosos, nós vimos que foram 10 curados. Porém, 9 não voltaram. A gente sempre dá a ênfase à gratidão daquele um que voltou. Mas eu quero falar agora desses 10 que não voltaram. Justamente esses 10 que não voltaram, esses 9 que não voltaram, o Rogério me ajudou, valeu, irmão. Eles eram judeus. Era o povo que oferecia sacrifício a Deus, era o povo que servia a Deus, era o povo que dizimava, era o povo que estava ali seguindo os mandamentos de Deus, certo? E aí, o que me faz pensar, pastor, que impediu que esses homens voltassem, era justamente eles acharem que eles tinham o direito da cura porque eles faziam todas essas coisas. Pô, mas eu sirvo sacrifício ao meu Deus, eu dou meu dízimo certinho, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me dar um casamento próspero, o Senhor tem que me dar bons filhos. Olha o que eu tenho feito, olha como eu tenho servido a sua obra, olha o que eu tenho feito pela igreja, o Senhor tem que me dar. E não é à toa, irmãos, que hoje a gente vê igrejas lotadas de pessoas em busca de bens materiais. Tem líderes arrastando multidões, dizendo que o que você der para Deus, Ele vai te dar em dobro. Fazendo com que as pessoas pensem que Deus é o nosso serviçal. E que basta a gente fazer assim, Ele tem que nos atender. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem cegas e não encontrem a graça de Deus, que é o nosso favor imerecido. Elas não conhecem a graça e nem se permitem serem alcançadas por ela. Quando nós olhamos para esses homens, nós vimos que a lepra era a doença física deles. Mas, de fato, as suas almas estavam doentes. Eles não receberam a cura completa, porque a insatisfação não permitiu que eles fossem alcançados pela graça. Mas aí eu disse que a graça, ela nos ensina a sermos o quê? Gratos. E aí nós vemos um exemplo no texto. 10 foram curados, mas um voltou para receber. E sabe o que é curioso? É que esse homem era um estrangeiro. Provavelmente ele servia a outros deuses. E eu acredito que foi justamente foi justamente esse fato que fez ele olhar para ele e falar assim: eu não merecia essa cura, mas ele me curou. E engrandecido seja o nome de Deus. E aí ele voltou o quê? Agradecendo e louvando a Deus. A gratidão, ela nos dá uma visão positiva sobre a vida. Ao contrário da satisfação, ela gera em nosso interior luz. Nós passamos a olhar com os nossos olhos de luz, porque dentro de nós habita a luz. E ela permite que nós vejamos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E aí você vê: Senhor, eu acordei, eu não merecia, obrigada por isso. Senhor, eu tenho um marido, eu não merecia, obrigada por isso. Senhor, eu tenho um emprego, eu não merecia, obrigada por isso. Você está entendendo? E talvez você fale: poxa, mas o meu emprego, a minha faculdade é mérito meu, foi eu que fiz, foi eu que dei meu sangue, mas o Senhor que te deu a vida. Você está entendendo? O Senhor que te manteve, o Senhor que te deu saúde, nós não merecíamos. E essa gratidão
muda a perspectiva com que nós vemos as coisas, como nós vemos o nosso casamento, os nossos relacionamentos dentro da igreja. Ser grato é se lembrar que nada fizemos para merecer, mas Cristo nos amou primeiro. E a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Em Lucas 7,17, relata a história de uma mulher pecadora, que ao ver Jesus, ela se derramou aos pés dele, com as suas lágrimas lavou o pé dele e com os seus cabelos secou. E sabe o que as pessoas que estavam ao redor questionaram Jesus? Como que você permite que uma pecadora te toque? E sabe qual foi a resposta dele? Quem muito é perdoado, muito ama. Nós só vamos aprender a amar a Deus quando nós nos lembrarmos o quanto fomos perdoados por Ele. Quando todos os dias nós nos lembrarmos quem nós éramos antes, como aqueles leprosos, doentes do pecado, afastados de Deus, condenados à morte. Quando nós nos lembramos disso todos os dias, nós amamos o nosso Deus verdadeiramente. Nós desejamos estar cada vez mais próximos, nós desejamos conhecê-lo mais, cada dia. E para finalizar, irmãos, eu quero contar um testemunho de uma pessoa que foi alcançada pela graça. Esse testemunho faz parte do livro. Quando eu li, eu vi, poxa, ela tinha tudo para estar com o coração magoado e para ter o desejo de vingança sobre ela. A história, o testemunho de uma mulher de 44 anos, que ela estava indo de carro para casa, ela tinha vindo de um evento de família, e os planos dela era chegar em casa, deitar no sofá e relaxar. No meio do caminho, você lembra, pastor? No meio do caminho, um moleque mesmo, daqueles bardeneiros, chega a ser engraçado. Ele tacou no vidro dela um peru congelado. Aquele peru, não ri, gente. Aquele peru quase acabou com a vida dela, gente. Ele atravessou o vidro, acertou o rosto dela, né, pastor? Ela precisou passar por diversas cirurgias, colocar fios para segurar a mandíbula, placa de titânio na cabeça. Ficou na UTI lutando pela vida por conta de uma brincadeira sem graça de um moleque e um peru. Passado 9 meses, as marcas ainda estavam no seu rosto. E toda vez que ela olhava no espelho, ela podia se lembrar daquilo. Só que chegou o dia do julgamento desse rapaz. Quando chegou lá, ele já não era mais um rapaz baderneiro, um moleque bagunceiro. Era só um menino medroso, arrependido, tremendo. Saiu a sentença dele. Ele foi sentenciado a 6 meses de prisão e 5 anos de serviços sociais. A população na época ficou revoltada, porque o que aquele menino fez não era certo. Ele merecia pagar muito mais pelo aquele delito. Mas o que deixou as pessoas mais impressionadas foi porque justamente a vítima foi quem colaborou para que a pena dele fosse reduzida. E lá em frente ao júri e as pessoas que estavam assistindo aquela sentença, ela foi de encontro a ele, o abraçou, e ele chorando, ela falou: eu te perdoo. E eu desejo que a sua vida seja melhor do que a minha. E sabe o que ela declarou, irmãos? Que se ela não liberasse perdão para aquele menino, se ela vivesse com a mágoa no seu coração, ela iria viver uma vida aprisionada naquilo. Então, olha como a graça ela é maravilhosa. Ela entra nas nossas vidas, ela nos traz luz e nos ensina a derramar graça sobre outras pessoas. Você está entendendo que a graça que alcançou ela, que deu uma nova chance para ela, que a recuperou naquele hospital, fez com que transbordasse na vida daquele menino? Você está entendendo, irmãos? Então, assim, essa palavra eu achei muito maravilhosa. Falou muito ao meu coração. O nosso Deus, Ele deseja que a graça não se limite em nós. Que sejamos nós, nessa noite, os grandes transportadores de graça por aí. Que aonde nós for, todos possam ver a graça de Deus nas nossas vidas. O favor imerecido. Sabe aquela pessoa que era terrível, mas que agora se transformou numa bênção? Que sejamos nós. Sabe aquela pessoa que guardava rancor,
mas que agora perdoa, abraça, que sejamos nós. Sabe aquela pessoa que tem o desejo em ajudar e falar de Cristo, trazendo vida a outras pessoas? Que sejamos nós. Que hoje o Senhor venha nos usar como instrumento em tuas mãos. Se de repente, em algum momento, você se pegou insatisfeito com algo, coloque aos pés do Senhor. Convida Jesus, Jesus, lave os meus pés de toda a impureza. Que a partir daí, Senhor, eu quero ser um lavador de pés. Amém? Que o Senhor venha abençoá-los nessa noite. Em nome de Jesus, as palmas louvem a Ele. Glória a Jesus, a paz do Senhor, irmãos. Graça. E a graça, ela transforma, né? É que nos faz ser abundante e transmitido para outras pessoas, né? Se nós somos alcançados, curados, para curar, para restaurar vidas, E essa história que a Aline contou aqui está no livro, né, Graça, de Marcos Lucado. É real essa história, não é uma invenção da cabeça da Aline, né? Está lá no livro, é uma história real. E eu gosto muito de ler também. A Aline é uma discípula da leitura da gente também, é bênção, né? A palavra de Deus contém tudo para a gente, mas existem muitas leituras que nos apoiam, nos ajudam a compreender melhor. E eu fico feliz de tudo que o Senhor tem feito, não só na vida da diaconisa Aline, mas família, na igreja, na minha vida também. Todas as vezes que eu sou ministrado assim, eu falo, Deus, tem que melhorar muito ainda, eu tenho que melhorar muito. Nossa, como eu tenho que melhorar, como eu tenho que crescer, né? Como o Israel também leu ali Romanos 5, está falando de um tempo que o sofrimento ele traz um aperfeiçoamento. Cara, que loucura, né? Sofrimento traz um aperfeiçoamento, traz um crescimento para nós. Mas o pior é que a gente não quer sofrer, a gente não quer passar nada de ruim porque a gente é de Jesus. Não, eu sou de Jesus, eu não preciso passar nada. Jesus me chamou para ter uma vida abundante. Eu não posso ter problema, não posso ter dificuldade, não posso ter enfermidade, não posso ter problema no meu casamento, no meu relacionamento, né? E muitas das coisas que a gente sofre é porque a gente acaba, como foi ministrado aqui, a gente recebe a graça, fomos perdoados, alcançados, a gente esquece de retribuir isso. Aí a gente fica esperando, não, tem que merecer. A pastora pisou na bola comigo, se ela mereceu, perdão. Se ela não merecer, e você? E eu? Merecia? Então, falando lá da casa de recuperação lá do irmão Israel, a gente olha para aqueles caras, mas esse cara tá aí porque quer, mereceram tá aí. Tá, podia ser a gente também. Mas e aí? Se Jesus me alcançou, não pode alcançá-los também, né? E o que a gente faz para que Jesus alcance as pessoas? A gente acaba servindo essas pessoas. Por isso, quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. E Jesus fez o que fez lá em João, com o texto que a Aline leu aqui de João, quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele falou, agora vocês não vão entender nada, mas depois vocês vão entender. O que ele estava dizendo quanto mais Deus te der coisas, te der talentos, dons, é para você servir mais. Por isso que eu falo, eu quero pastorear, eu quero se tornar pastor. Amém, glória a Deus por isso, vai ser bênção. Mas se prepare para servir mais. Não vai nessa de que eu vou ser pastor, vou ter o cargo eclesiástico para receber coisa. Não, você vai ser o primeiro a servir. Hoje eu estava limpando aqui em cima a minha sala, subi para dar uma limpada na sala. A irmã Ângela falou assim, o pastor está trabalhando. Eu falei, pastor, trabalha, irmã Ângela. Pastor, trabalha. E que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Irmãos, orem aí pelo neto do nosso irmão Rogério Bispo, nossa diaconisa Soninha Martins Viana Bispo. O Lourenço está internado, né? E nós vamos estar orando por ele, orando também pela nossa irmã Maria, de novo. Orar pelo nosso diácono Jorge, onde eu estive com eles lá em Salesópolis, o nosso irmão Osvaldo, a irmã Cidinha, diácono Jorge, a irmã Terezinha, a irmã Marcelina, o irmão Marcelo, toda a família lá, né?
ore pela tua família, ore por esse ministério. Amanhã nós temos o trabalho aí com os pastores, domingo nós temos culto da família. Ore, irmãos, tem muitas famílias precisando, muitas vidas precisando, e que o Senhor possa nos dar graça e que a gente possa retribuir essa graça, sendo grato ao Senhor em primeiro lugar e servindo as pessoas em nome de Jesus. Pai, nós queremos te apresentar nesta noite, aliás, nós queremos te agradecer em primeiro lugar. Gratidão é tudo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor abate o soberbo, o Senhor abate aquele que não é grato. E talvez, às vezes, o nosso coração tem sido como o coração de Caim, rejeitando a graça e a misericórdia, porque o Senhor, ao falar com Caim, o Senhor disse: Caim, cabe a você controlar o desejo que vai ao teu coração, e se você o fizer, eu aceitarei o teu sacrifício. Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira, Jesus. Aliás, a maioria das vezes nós queremos fazer da forma que nós achamos que é melhor. Achamos que para perdoar o outro tem que merecer. Achamos que para servir o outro também tem que fazer algo para merecer. Nós não queremos mais obedecer à autoridade, nós não queremos mais nos sujeitar. Quando a tua palavra nos ensina a nos sujeitarmos uns aos outros em amor. O que foi ministrado aqui, Senhor, é que quando a graça nos alcança de verdade e nos transforma, como está em 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos uma nova pessoa. E o que outrora nós usávamos como uma desculpa para nos afastar das pessoas, para nos afastar, Senhor, do perdão, para impedir, Senhor, e os nossos olhos cegos, os nossos olhos que só viam coisas más, começam a contemplar não o que o outro está fazendo errado, não o que o outro cometeu, mas olhar para dentro de nós, olhar para dentro de mim e ver como eu mesmo preciso melhorar, como eu sou falho, como eu sou pecador, mas o Senhor me amou assim, o Senhor me chamou assim, uma vida nova, a uma vida diferente. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Aqueles que compreendem, aqueles que recebem do Senhor graça, perdão e misericórdia, como foi descrito aqui nesta noite, Mateus 7, aqueles que mais pecado têm, os que foram mais perdoados. Por isso nós amamos mais, por isso nós precisamos nos entregar mais, por isso nós precisamos nos doar mais ao Senhor, mais ao nosso irmão, mais ao próximo, porque o Senhor nos chamou à luz, o Senhor nos trouxe, Pai, da morte para a vida e a vida eterna, uma vida que transborda, uma vida que transmite, Senhor, paz, que transmite segurança, uma vida que declara confiança no Senhor, uma vida que declara cura, restauração para os enfermos na alma, para os enfermos no corpo, para os enfermos no relacionamento, para aqueles que ainda não aprenderam, Senhor, que são bocas, e são bocas de bênção, não bocas de maldição, porque a tua palavra nos ensina, Deus, que nós não podemos ser as duas coisas, mas uma coisa só, e é aquilo que te agrada. Senhor, nós te apresentamos todas as pessoas que nós falamos aqui agora, que estão enfermas, que foram curadas, restauradas, alguns que estão agora em processos, ó Pai, passando na tribulação, no sofrimento, na dor, que o Senhor possa conduzi-los ao entendimento de que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perdeu a mão, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor tem visto, mas o Senhor usa isso para nos curar, para nos moldar, para nos fazer a tua imagem e semelhança, para colocar em nós o teu caráter, para colocar em nós a mente de Cristo, e nós passarmos, Senhor, a ter uma nova mente transformada, ter uma metamorfose, Senhor, através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, o qual nós podemos entrar aqui, Senhor, e sentir a tua presença, no silêncio, ouvindo, sentindo, Senhor, o seu tocar no nosso íntimo, porque eu tenho certeza que todas as vezes que alguém tem subido aqui para ministrar, é a tua palavra que tem falado,
e tem curado corações. É nesta igreja, nesta casa, tem curado vidas. E se essa pessoa ainda não foi curada nesta área, que ela possa sentir, Pai, o Teu amor, sentir, Pai, a Tua presença, sentir como o Senhor pode mudar, tirando depressão, tirando tristeza, tirando amargura, tirando, Senhor, infelicidade, porque a felicidade da gente não pode estar nas coisas, não pode estar no olhar para o outro e desejar, mas se alegrar naquilo que nós temos, cada qual, Senhor, a vontade do Senhor, cada qual, Senhor, o querer do coração do Senhor, porque a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são maiores e melhores do que os meus, e por isso, Senhor, eu Te agradeço, aleluia, que o Senhor continue agindo, Senhor, neste lugar, porque nesta casa, Senhor, como diz a Tua palavra, estão os doentes, estão aqueles que vieram em busca de cura, e tem pessoas, Senhor, sendo curadas, tem irmãos sendo curados, tem irmãs sendo curadas, jovens sendo curados. Nós somos curados das nossas feridas, para poder deitar bálsamo sobre a vida de outros e as feridas de outros. E é nisto que nós louvamos o nome do Senhor, é nisto que nós engrandecemos o nome do Senhor. Nos leva para casa guardados debaixo da Tua potente mão, nos livra de todo o mal, nos dê uma noite abençoada de sono e descanso, que amanhã nós possamos estar aqui novamente revigorados, prontos a ouvir o Senhor falar novamente, dispostos a entregar o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração para o Senhor. Que domingo também, Senhor, no culto da família, nós possamos estar reunidos mais uma vez, faça sol, faça chuva, não importe, Senhor, a condição, mas que nós deixemos tudo de lado, nos despojemos de tudo, para entregar o melhor ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que é digno de honra, glória e adoração, não só hoje, mas para todo sempre, aquele que vive e voltará para buscar-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a bênção, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja que crê diz, dá um abraço a essa pessoa que está do teu lado, diga para ela, gratidão a Deus pela sua vida. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui